Olá, neste vídeo eu quero mostrar que o Lula viajando para Portugal passa a maior vergonha, dá o maior vexame, mais uma vez. Será que realmente a cachaça corrompeu o cérebro de Lula? Vou aqui compartilhar a tela para vocês verem o que aconteceu. Ele, numa entrevista ao lado do presidente de Portugal, a repórter portuguesa lhe faz uma pergunta e ele não entende português. Vejamos aqui. Eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz, ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Eu percebi, porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre isso. O que de fato aqui aconteceu? Vamos tentar entender aqui Ele estava lá em Portugal, lembrando que na semana passada ele tinha ido para a China, e lá na China ele falou uma besteira também, falou que os Estados Unidos, a comunidade europeia era responsável pela guerra, se eles parassem de enviar armas para a Ucrânia, a guerra parava. Aí a repórter portuguesa fez essa pergunta bem clara, se ele ainda mantinha esse discurso a favor da Rússia e contra a Ucrânia, culpando a comunidade europeia. Lembrando que Portugal faz parte da comunidade europeia, ou seja, ele estava culpando Portugal. Portugal é praticamente completamente a favor da Ucrânia e não da Rússia. Então ela estava questionando ele lá, você ainda continua a favor da Rússia? Ele desconversou, e fez que não entendeu a pergunta lá, estava no exterior, perguntou em português, não ia entender, né, o Lula, lembrando que ele estudou pelo método Paulo Freire, ele nunca leu um livro na vida dele, não entende nada de nada, né? Só que se ela perguntasse de propina, ele entenderia, com certeza, mas como não perguntou de propina, ele não entendeu. Mas e depois, continuando o discurso, ele começou a falar, não, ele nunca critica a Rússia, ele nunca fala, a Rússia tem que desocupar o território que ela invadiu, ele não fala isso. Ele simplesmente fala assim, não, porque nós brasileiros somos a favor da paz, nós queremos a paz, o Brasil sempre foi da paz, queremos reunir um grupo de países que pensem igual nós, vamos sentar numa mesa, tomando uma cervejinha, né, Lula? E vamos sentar e conversar sobre a paz. Falou que precisa criar esse grupo de países, só que ele esqueceu que esse grupo já existe, que é a ONU é responsável por criar a paz no mundo, Lula, não precisa criar um grupo de países. Então ele foi ali desconversando só para tentar amenizar a besteira que ele falou lá na China, mas não adiantou muito não, porque ele falou e não mostrou nada, apenas mostrou para o mundo mais uma vez que ele está do lado do comunismo, do lado da ditadura, dos ditadores, do lado do Putin, do lado da Rússia, e os portugueses não gostaram nem um pouco disso. Tanto é que os portugueses já nem sabiam que ele foi assim, não foi nem muito bem recebido. Mas antes, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar, né, o que saiu no mundo. Por exemplo, ó, no exterior, Lula não entende, pergunta em português. E essa piada, ela correu em vários jornais do mundo, mostrando que o presidente nosso tem um déficit cognitivo aí meio sério, um pouquinho. As pessoas virou piada internacional o que o Lula fez. Aí depois nós temos ali, olha que interessante. O que ele foi fazer lá em Portugal? Ele foi convidado, ele estava do lado do presidente, o presidente o Partido Socialista ali havia convidado ele para fazer um discurso no Dia dos Cravos, no parlamento português. Ah, vem cá! Ah, o Lula aceitou, mas o parlamento, quando soube disso, o parlamento, os deputados portugueses, eles
vetaram a presença do Lula, eles não aceitaram, eles proibiram Lula de ir lá discursar. Aí, só que olha só como que a CNN fala: Lula evita polêmica e não participará da sessão da Revolução dos Cravos no parlamento português. Não foi Lula que evitou. Os portugueses, o parlamento não aceitou a presença de Lula lá. E ele teve que, e o presidente, e tiveram que desconvidar o Lula. Ah, bom, Lula, desculpa, a gente convidou, mas não vai ser possível. Tiveram que desconvidar o Lula, porque eles não aceitaram o Lula lá, eles não querem saber do Lula. Só um amiguinho dele, o presidente lá, que também que é socialista, é ladrão corrupto do mesmo jeito que ele lá, né, aceitou. E olha só, Portugal, parlamento veta discurso de Lula na sessão de 25 de abril. Ele iria viajar para Portugal lá para o dia 21, 22, mas ele foi antes para fugir aí aqui do Brasil, que ele teve que dar uma fugidinha lá por causa do 8 de janeiro, e ele foi lá. E a CNN coloca desta maneira. Vocês percebem como que a mídia mente para vocês? Essa mídia centralizada desliga a Globo, desliga a CNN, desliga a Band News. Eles mentem para você. Depois da política, um dos setores mais corruptos que nós temos no Brasil são as mídias centralizadas. Se você pagar para elas, elas até falam a verdade, de tão corruptas que são. Outro detalhe também, Lula foi bem mal recebido lá, né? Portugal prepara a maior manifestação da história contra Lula, diz líder português. Os portugueses lá não gostaram da presença, fizeram manifestação contra, né? Desmoralizado internacionalmente, Lula é recebido em Portugal com protesto de ucranianos. Os ucranianos, tem muito ucraniano em Portugal, refugiados que estão lá em Portugal, e eles foram lá protestar contra Lula, porque já se sabe internacionalmente que Lula é a favor da Rússia, né? Lula falou contra a União Europeia. Lula está fechando as portas do mercado com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países. Lula só está fazendo besteira, só está piorando a situação do nosso país. Outro detalhinho também que aconteceu lá, que as pessoas também comentaram, né? Janja vai às compras em loja de luxo em Lisboa, lá em Portugal. Ela foi nessa loja aí comprar uma gravata para o presidente. Essa loja, uma média mais ou menos em torno de R$1.000 uma gravata. E ela foi lá comprar uma gravatinha basiquinha para o presidente. Segundo ela, falou que só comprou a gravata lá porque precisou, né? Então é aquela história, aquela hipocrisia da esquerda. A esquerda é a raça mais hipócrita que tem, né? Faça o que eu falo, mas nunca faça o que eu faço. Eles vivem na luxúria, eles só querem do bom, do melhor. Janja aí comprando móveis caríssimos lá para o Planalto, né? Quase R$100.000 numa cama, no sofá, mais de R$100.000. Queria comprar uma mesa de R$200.000. Com R$200.000 tem muito pobre que compra casa, tem muita gente que compra casa, e ela lá gastando uma mesa com R$200.000, né? Cadê o socialismo aí de vocês, esquerdista? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, divulga, deixa seu joinha aí e desliga essa mídia centralizada. Para de ser enganado por esses socialistas de iPhone aí. Um abraço para todos. Desliga essa mídia. O povo mais hipócrita que tem, repito, são esses esquerdistas aí. Vivem na luxúria. Tudo do bom e do melhor para eles e nada para nós.